Resolvendo problemas em blocos pelo método de bielas e tirantes. Olá, eu sou o engenheiro Armando Sanches e neste vídeo a gente vai resolver alguns problemas que se apresentam quando a gente faz o cálculo e dimensionamento de blocos pelo método de bielas e tirantes. Bom, a primeira coisa é que a gente tem um bloco, tá? E o funcionamento do bloco é o seguinte: a gente tem algumas cargas, tá? Que vêm do pilar e as cargas têm que chegar nas estacas. Então, basicamente é isso. A questão é que até as cargas chegarem até as estacas, nós temos algumas regiões do bloco que devemos verificar para que as tensões estejam abaixo do limite, certo? A primeira região que a gente tem que verificar seria a região do topo da biela, ou seja, na ligação da biela com o pilar. Quando a gente verifica essa região, a gente considera uma área ampliada que vai depender do cálculo da profundidade X. Esta área ampliada vai ser tal que a tensão no topo do bloco seja menor do que o FCD1, tá? O FCD1 calculado pela NBR 6118, tá certo? E com o valor da tensão, a gente determina qual que é o valor da profundidade X e com isso a gente pode continuar para o cálculo de D, que seria a nossa altura útil. Certo, agora a gente vai ver um exemplo, um bloco de 4 estacas. Perceba que nesse caso nós temos um bloco com uma resistência, uma carga admissível da estaca de 80 toneladas, diâmetro da estaca de 40 centímetros. A gente tem aqui FCK 25, temos o diâmetro das armaduras, a combinação considerada, neste caso foi a combinação 1. Tá? Temos os esforços aqui, ó, 300 toneladas de carga axial, momento do setor em X, momento do setor em Y, cortante em X, cortante em Y. A dimensão do pilar é o pilar de 50 por 40, a altura do bloco é de 75, o espaçamento entre estacas de 120. Beleza? Então a primeira coisa é que a tensão da biela no pilar está acima do limite. Nesse caso, a gente tem que aumentar a profundidade X. Por quê? Porque a fórmula da tensão é carga dividido pela área. Então, como a gente viu aqui, ó, carga, eu não posso mudar o valor da carga, porque a gente já tem 300 toneladas. Dividido pela área, nesse caso, a gente pode aumentar o valor da área ampliada, aumentando o valor da profundidade X. Se a gente aumenta o valor da área, como a área está no denominador da fórmula, eu terei uma tensão menor. Nesse caso, a gente tem uma profundidade X de 10 centímetros, mesmo assim não passa. A gente aumenta aqui, por exemplo, para 15, ainda não passa, tá? 175%. A gente pode colocar aqui 20, 142%, ou a gente pode calcular diretamente e teríamos aqui que a profundidade X, na qual a tensão da biela no pilar é menor do que o FCD1, é de 31,4 centímetros. Beleza? Então, nesse caso, a primeira verificação já foi feita. Então, resolvimos que a tensão seja menor do que o FCD1. A próxima verificação seria a tensão da biela na estaca. Perceba que, nesse caso, a tensão da biela na estaca está em 122%. E como é que a gente resolve a tensão da biela na estaca? Bom, da mesma forma, a gente tem que a tensão vai ser igual a carga dividido pela área. Só que na estaca, a gente tem uma área ampliada também, assim como a gente tem uma área ampliada no topo, a gente tem uma área ampliada na estaca. De acordo com a NBR 6118, a área ampliada vai ser igual ao diâmetro da estaca, mais 2 vezes d'. D' calculado da seguinte forma. A questão é que mesmo considerando a área ampliada da estaca, a tensão está acima do limite. Por que isso? Bom, porque a carga na estaca a gente considera não no plano horizontal, e sim em um plano inclinado de acordo com o ângulo da biela. Então a tensão na estaca vai ser igual a tensão horizontal dividido pelo seno ao quadrado do ângulo, tá certo? Então, como eu preciso dividir pelo seno ao quadrado do ângulo, enquanto maior seja o denominador da fórmula, eu terei uma tensão menor. Logo, eu preciso de um ângulo maior. Neste caso, a gente tem 122%. E como é que a gente tem um ângulo maior? Bom, eu terei que aumentar a altura do bloco. Se a gente aumenta a altura do bloco, eu terei um ângulo maior. Vamos colocar aqui então, ó, ao invés de 75, a gente vai colocar aqui 80. Nesse caso, foi de 122 para 109. Claro que a gente tem que calcular o x novamente. Por quê? Porque a carga, a tensão da biela no topo
também tem que dividir pelo seno ao quadrado do ângulo. Beleza? Então, mesmo aumentando para o valor de 80, a tensão ainda está acima do limite. O que a gente pode fazer? Bom, a gente tenta agora 85. Beleza? Nesse caso, calculamos x novamente e o valor da tensão da biela na estaca está abaixo de 100%. Uma outra forma de resolver a tensão da biela na estaca acima do limite, vamos supor que a gente tem aqui o bloco de 80, que ele ainda não está passando. Bom, nesse caso, a gente pode aumentar o valor do FCK. Se a gente tem aqui um FCK de 30, por exemplo, beleza, a gente tem aqui que a tensão está abaixo do limite. Por quê? Porque eu aumentei o limite. No caso, o valor do FCD3, calculado de acordo com a NBR 6118. Vamos voltar aqui para o FCK 25 e a gente vai colocar aqui a altura de 85, beleza? Só que agora a gente tem alguns outros problemas, como por exemplo a ancoragem da armadura. Nesse caso, a gente tem que aumentar a folga estaca-bloco. A folga estaca-bloco seria essa distância entre a estaca e a borda do bloco. Por quê? Porque nessa região que a gente tem a ancoragem das armaduras. Perceba que a gente está trabalhando com um diâmetro de 16 milímetros. Se a gente diminui o diâmetro, vamos supor que a gente tem aqui um diâmetro de 12,5 ou 10 milímetros, a ancoragem da armadura está dentro do limite. Só que, claro, a gente tem barras de 10 a cada 1 centímetro. Isso daí é ilógico. Então, a gente volta aqui para barra 16, certo? A folga estaca-bloco é de 15 centímetros. Recomendável aí que no mínimo seja de 15 centímetros. Então, agora eu posso aumentar a folga estaca-bloco para 20, por exemplo. Ainda não passa. Só que, perceba que quando a gente tinha 15, nós tínhamos um bloco de 7,7 toneladas. Quando eu aumento a folga estaca-bloco, o peso do bloco vai para 8,5. Agora eu coloco 25, 9,4. E a ancoragem ainda não está dentro do limite, 30. Beleza, então com uma folga de 30 centímetros, a gente tem a verificação da ancoragem. A questão é que o bloco foi a gente tinha aqui ó, 15 centímetros, a gente tinha um bloco de 7,7 toneladas para um bloco de 10,3 toneladas. Então, talvez a gente consiga resolver isso aqui de outra forma. Por exemplo, a gente vai voltar aqui para 15 e, de acordo com a norma, a gente pode considerar o efeito favorável da compressão transversal às barras decorrente da compressão das bielas. E o que é isso? Bom, perceba que aqui ó, a gente tem uma carga de compressão bem considerável chegando no nó. E a gente tem uma armadura, que seria o nosso tirante. Então, eu posso considerar que essa compressão ajuda na ancoragem. De acordo com alguns autores, a gente pode considerar que esse efeito diminui aí pelo menos 20% do esforço. Então, aqui ao invés de considerar 100%, a gente considera 80% do esforço a ser ancorado. Mesmo assim, eu preciso ainda aumentar a folga estaca-bloco. Só que antes eu precisava, ó, quando a gente tinha 100%, eu precisava de 30 centímetros. Agora, talvez, ó, se eu coloco 25 e eu coloco aqui 80%, pronto. Agora eu já não preciso de 30, eu preciso de 25. Então, aplicando esse conceito, a gente consegue diminuir o comprimento de ancoragem da armadura. Talvez com uma folga de 20 ainda passa. Ó, então, antes a gente tinha um bloco de 10,3 toneladas, agora ele foi para 8,5. Com 15 eu acho que não passa. Beleza, com 15 não passa, mas foi de 30 para 20 a folga estaca-bloco. E um outro problema que pode acontecer seria o espaçamento das armaduras. Nesse caso, a gente tem aqui barras de 16 a cada 3. Isso considerando que a gente distribui as barras na faixa das estacas. Logo, eu terei aqui ó, 12 barras de 16 a cada 3. Como que a gente pode resolver isso? Bom, se eu preciso diminuir a quantidade de armaduras, eu posso aumentar o diâmetro. Então, ao invés de trabalhar com uma barra de 16, eu posso trabalhar com uma barra de 20. Beleza, o erro do espaçamento já foi resolvido, mas a questão é que ainda temos problema de ancoragem. Por quê? Porque uma barra de 20 tem um comprimento de ancoragem maior do que uma barra de 16. O que a gente pode fazer nesse caso? Bom, a gente pode voltar aqui para a barra 16. E o que a gente precisa? A gente precisa diminuir a tração no tirante. Para quê? Para diminuir a área de aço
no tirante, porque a gente está com 12 barras 16. Como é que a gente diminui a área de aço no tirante? Bom, perceba que a fórmula para o cálculo da tração no tirante vai ser igual a diagonal, que seria a distância em planta desde a quadrícula do pilar até o eixo da estaca, dividido pelo D, que seria a nossa altura útil, tá? Que a gente já calculou de acordo com a profundidade X e com a altura do bloco e com o valor de D', vezes a compressão. O valor da carga axial eu não posso mudar, tá? Porque a gente já tem algumas cargas no bloco. E o valor da diagonal eu também não posso mudar, porque eu terei que deslocar a estaca para ter um valor diferente. Mas eu posso mudar o valor da altura útil D. Perceba que a altura útil está no denominador. Logo, enquanto maior seja o valor da altura útil do bloco, menor será a tração. Então, como é que a gente aumenta o valor de D? Aumentando a altura do bloco. A gente vem aqui para um bloco de 90, ainda temos 12 barras 16. Para um bloco de 95, beleza, agora a gente tem 11 barras de 16, certo? Então, essa daqui seria uma das formas de resolver o problema de ancoragem e de congestionamento de armaduras. Uma outra solução que a gente pode adotar para diminuir o espaçamento das armaduras seria trabalhar com armaduras em duas camadas, ou seja, o tirante, ao invés de colocar todo o tirante em uma camada, a gente trabalha com duas camadas. Nesse caso, a gente teria que ajustar o valor de D', tá? Para diminuir aqui o valor da altura útil, beleza? Mas essa daqui seria uma outra opção. Agora, vamos imaginar que o valor da carga admissível da estaca é de 65 toneladas, tá? Vamos supor que a gente fez o dimensionamento da estaca e a carga admissível da estaca foi de 65 toneladas. Perceba que nesse caso, a gente tem que a carga na estaca está acima do limite. Como é que a gente resolve isso? Bom, nesse caso não tem como. A gente tem que aumentar o número de estacas. Perceba que se a gente trabalha com um bloco de 5 estacas, com as mesmas características, aqui ó, os mesmos esforços, a dimensão do pilar. Claro, nesse caso a gente tem a altura do bloco um pouco maior, porque o comprimento da diagonal é maior. Mas nesse caso, se a gente tem a resistência da estaca é 65 toneladas, que era a mesma coisa aqui, ó, neste bloco, a carga, o aproveitamento da estaca está em 99%. Por quê? Porque a carga total eu não divido por 4, agora eu divido por 5 estacas. E o que acontece quando a gente tem deslocamentos em estacas? Vamos imaginar que a gente tem um bloco de 3 estacas. A gente tem um bloco de 3 estacas triangular. Beleza, a gente tem as seguintes características. Nós temos a resistência da estaca de 90, diâmetro da estaca de 31 centímetros, tipo de estaca, uma estaca raiz. A gente tem um FCK 30, tem aqui alguns os diâmetros das armaduras. As cargas, a gente tem aqui a combinação 4, 166 toneladas de carga axial, momento em X, momento em Y, cortante em X e cortante em Y. A gente tem aqui um pilar de 50 por 30, a folga estaca bloco de 20, a altura do bloco de 70 centímetros e o espaçamento entre estacas de 120. Beleza, nesse caso, vamos supor que a gente quer trabalhar com um bloco menor. Vamos tentar trabalhar aqui com um bloco de 65. Calculo o X. Beleza, nesse caso, falha biela de compressão, ou seja, a tensão da biela está acima do limite. Eu não posso trabalhar com um bloco de 65. Tem que ser no mínimo aí 70 para essas características. Então, beleza. Agora eu posso gerar um relatório. Aqui, ó, vou gerar um relatório e vou colocar bloco teste. Bloco teste. Beleza. O que acontece se a gente tem deslocamentos em estacas? Vamos supor que a estaca 1 ficou deslocada menos 10 em x. Então vamos colocar aqui, ó, menos 10 em x. A estaca 2 ficou deslocada 15 em x positivo, então 15 em x positivo e 10 em y. A gente tem aqui, ó, 10 negativo, menos 10. Beleza, então aquele bloco que estava passando, agora já não passa mais. Primeiro, a tensão da biela no pilar está acima do limite, então a gente tem que aumentar a profundidade x. Calculamos x, beleza, foi de 13,79 centímetros. Ainda falha a tensão da biela
na estaca. O que acontece quando falha a biela na estaca? A gente tem que aumentar, ou a gente aumenta a resistência do FCK, tá? A gente trabalha aqui com um FCK de 40, por exemplo, beleza? Mas, imaginando que a gente mantém aqui o FCK de 30, a gente teria que aumentar a altura do bloco. Então, nesse caso, a gente coloca aqui a altura de 75, beleza? Nesse caso, a altura do bloco está, a tensão da biela está dentro do limite. A questão é que agora a gente tem barra 16 a cada 3. Como é que a gente resolve isso? A gente pode também aumentar ali a altura do bloco ou aumentar o diâmetro para diminuir o espaçamento ou trabalhar com mais de uma camada. Mas nesse caso a gente vai aumentar a altura do bloco. Vamos supor que a gente coloca aqui uma altura de 80. Beleza, resolveu. Agora a gente tem o bloco passando. Eu vou gerar um outro relatório. Eu vou colocar aqui o bloco deslocado. E agora a gente vai comparar os resultados de cada uma dos dois cálculos, beleza? Então eu coloco aqui, abro esse daqui e coloco um do lado do outro. Esse aqui seria o bloco original e esse daqui seria o bloco deslocado, certo? Então a gente tem aqui o memorial de cálculo do bloco de 3 estacas. Beleza? Então aqui a gente tem um resumo de todas as verificações que foram feitas pela planilha, tá? A gente tem um resumo de resultados na página 7, beleza? Que é as mesmas coisas. Do lado esquerdo a gente tem o bloco original e do lado direito a gente tem um bloco com estaca deslocada. Perceba que os dados considerados são os mesmos. A gente tem resistência de estaca de 90, tá? Diâmetro da estaca, a gente tem que o FCK é 30, então aqui a gente tem os mesmos resultados. Diâmetro das armaduras são os mesmos, diâmetro do tirante barra 16, as cargas 166,52 toneladas de NK, momento fator em X, momento fator em Y, então mesmos valores. O que muda? Bom, antes a gente tinha um bloco de 70 centímetros de altura, agora a gente tem um bloco de 80 centímetros de altura, beleza? Continuando, então a gente tem aqui, ó, que a profundidade X antes era de 13,5, agora a gente tem uma profundidade X menor. Claro, a gente tem um bloco mais alto, logo a profundidade, a altura útil do nosso bloco, que era de 54,2, foi para 65,3, beleza? A diagonal, ou seja, qual é o comprimento do eixo da estaca até o comprimento da quadrícula do pilar. Nesse caso, quando a gente tem um bloco simétrico, ou seja, que a gente não tem estacas deslocadas, o que eu espero? Espero que a diagonal da estaca 3 e da estaca 2 sejam iguais. Vamos lá, diagonal, aqui ó, 57,5 e 57,3. Beleza, então o ângulo da biela é o mesmo para as duas. Nesse caso, como a gente deslocou a estaca 1 e a estaca 2, eu espero que o ângulo da biela da estaca 3 seja diferente da estaca 2. Nesse caso, o ângulo da biela da estaca 2 é 40,8. O ângulo da biela da estaca 3 é 48,6. Perceba que o ângulo da biela da estaca 2 é menor do que o ângulo da estaca 3. E por que é menor? Porque a estaca deslocou para fora do eixo do bloco. Se a estaca desloca para dentro, a gente tem um ângulo maior, tá? Então, voltando aqui, beleza? Pronto. Então, continuando aqui, a gente tem a verificação da tensão da biela junto ao pilar, tá? Perceba que ainda está dentro do limite, e a verificação da tensão junto à estaca. Da mesma forma que a verificação do ângulo era diferente para a estaca 2, nesse caso eu espero que a gente tenha tensões diferentes em cada uma das estacas. Perceba que aqui, ó, quando a gente não tinha estacas deslocadas, a maior tensão ocorre na biela junto à estaca 3, ou seja, a estaca que hoje no cálculo não está deslocada. Então, antes a gente tinha a tensão maior na estaca 3. Agora, a estaca 2 é a estaca que tem a maior tensão, beleza? Então, perceba que houve sim uma redistribuição de esforços, tá? E a gente precisa considerar isso no nosso cálculo. Beleza? Então, necessidade de prova de carga, de acordo com a NBR 6122. Em nenhum dos dois casos a gente precisa realizar prova de carga. Armaduras. Ó, aqui, ó. A área de aço do tirante, quando a gente não tinha estaca deslocada, era de 13,8 centímetros. Agora,
a gente tem uma área de aço de 15,4. Ou seja, antes precisávamos de 7 barras de 16, agora a gente precisa de 8 barras de 16. Pode parecer uma diferença pequena, mas existe essa diferença. E a gente tem que considerar e fazer essa verificação. As armaduras complementares, a gente tem armadura em malha, armadura de pele, beleza? Em cada uma das situações. A gente tem também aqui ancoragem, beleza? O cálculo dessa ancoragem, deslocamento das estacas. Nesse caso, a gente não tem estaca deslocada. E aqui a gente considerou alguns deslocamentos na estaca 2 e na estaca 1. Beleza? Então, em resumo, quando a gente tem estacas deslocadas, a gente tem que verificar o ângulo de cada uma das bielas, a gente tem que verificar a tensão em cada uma das estacas e também calcular qual que vai ser o tirante crítico para verificar qual que vai ser a área de aço necessária para o novo tirante. Esses aqui são alguns dos problemas que podem ocorrer quando a gente faz o cálculo e dimensionamento de blocos sobre estacas. Eu espero ter ajudado e caso tenha interesse, o link da planilha está na descrição do vídeo. Além disso, o nosso curso de cálculo e verificação de blocos pelo método de bielas e tirantes está também disponível no link na descrição do vídeo. Eu fico por aqui, aguardo vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau, até mais.